Eu conheci esse osteopata quando nós estávamos em Fortaleza juntos. Yeah. And Sueli. E a Sueli também. Right. Okay, everybody. Anybody have any anybody have any feedback for me this week? Alguém tem feedback para mim essa semana? Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito da prática essa semana? Yes. Sueli, and I have two questions here with me too. Ai, Anne. Hum. Esta semana eu me dediquei, né, em alguns momentos na pausa, àquela investigação de onde estaria, né, esse ponto de referência. E em alguns momentos eu realmente fui assim tentando, né, ver realmente. Bom, a pergunta é: ele não está aqui, não vejo nenhum ponto aqui no corpo. E aí fui sutilizando em alguns momentos, quando eu vi que eu realmente retornava para aquele hábito de acreditar. E aí eu fiquei vendo que realmente, no ambiente psicológico, a gente tem essa crença, né, nessa existência ainda. E aí é isso que fica todas as nossas preocupações orbitando essa crença e trazendo, né, aquele confinamento, esse incômodo que a gente realmente fica vivendo, né, de alguma forma, sofrendo essa manipulação, e tentando, né, controlar as coisas com base nessa crença. E à medida que eu fui assim explorando a coisa do soltar, né, de ir olhando e soltando, aquilo me dava uma expansão, né, uma tranquilidade, uma serenidade, e realmente ver que a raiz do sofrimento está nessa crença, né, nessa identificação, e que em alguns momentos a gente realmente identifica com o corpo. E eu gostaria de trazer uma percepção com a visualização, né, a prática de Chenise. Isso me ajudou a mudar a perspectiva, exatamente quando, né, você fica na posição da incorporação do Chenise e você começa a perceber como é que funciona esse mecanismo, né, do surgir, do se manter, e começar a ver essa inseparabilidade das aparências, né, de que sou eu que estou criando esses estados, e no momento da dissolução, realmente é o momento de tranquilidade e relaxamento. Então, a prática do Chenise tem me dado muito, muito essa mudança de perspectiva. Obrigada. Obrigada a vocês. Sueli, teve um momento que a conexão não ficou muito boa, mas eu vou tentar resgatar o que eu ouvi, né? E aí qualquer coisa você pode complementar. Ok. During the exercise of pauses, the practice of pauses, I really stop and I I was looking for where is this I, where is this reference point, and I think no, I don't see it in my body. I don't see it anywhere, and I start to in this practice became more and more subtle, and in my psychological environment I could notice that I have this belief
And I could note that all my concerns and all our concerns are based on this belief. And I noticed that every time I get uneasy or I suffer, because I come back to this I, to this belief that there is an I, and this I suffers, this I get discomfort, and this belief makes me try to control everything around me. And every time I do this practice, where is this reference point? Where is this I? During the pauses, I could notice that I could look and I could leave it. I could release it, and I could understand more and more that the root of suffering is in this belief that there is an I. There is this kind of identification with the body. And she also could Right. and she also could notice that the Cherenzig practice, the Cherenzig's practice, Om Mani Padme Hum, she could notice that it becomes easier to understand how the mechanism of the creation of the appearances it starts to work, and how it works. And when she noted this functioning, she could shift her perspective. She could change her perspective. Well, that's good. Keep going. Yeah, now we're beginning to have, we move into the experiential level. And so then one has more confidence in the way that it is, not just the way that we think it is, but the way that it is. So this only comes with practice. It's not enough just to do these practices once and think, okay, I've done that. Now let's have something new. It doesn't work that way. It only works. The more you do it, the more you see. Because you begin to relax. And when you begin to relax, you begin to see more details, more subtleties, more complexities of how the ego psychology functions. But if you think, oh, that's enough, or this is boring, I don't want to do this, why doesn't she give me something new to do? No, it won't work. This is why daily practice is so important. Então, por isso que é muito importante nós termos o entendimento experiencial. Porque quando nós experienciamos o ensinamento e realizamos a prática, aí sim que nós vamos ficando mais e mais confiantes. E essa confiança só vem com a prática. E essa confiança não pode ser desenvolvida se a pessoa faz uma prática uma vez e depois nunca mais faz, né? Fica aquela coisa esporádica. Isso não funciona dessa forma. Só vai funcionar se você praticar e constantemente. Porque quanto mais você faz a prática, mais você é capaz de ver. Porque quanto mais você faz a prática,
mais relaxado você fica. E quanto mais relaxado você fica, mais e mais você é capaz de ver os detalhes, as sutilezas de como a psicologia do ego funciona. Por isso que as práticas diárias são tão importantes, porque elas te permitem justamente ter a compreensão experiencial, da experiência. Você não meramente acredita no que te falaram, você experiencia, vê a mudança e fica mais e mais confiante com a prática. That's it, Annie. Yes, if we look at our habitual psychological patterns, these didn't just happen overnight. This comes from repetition. Over and over again, we see things in the same and similar ways, again, again, again. So now this confused, distorted way of seeing has become so natural, we don't question the way that we see. Oh, that's just the way it is. That's just ugly. That's just interesting. That's just the way I think it is. No questioning, no doubt whatsoever. Yeah. And that doesn't go anywhere. We have to have curiosity, and we need doubt to question our perception. Is it really like that? Or am I constructing it, creating it so that it appears, that perception appears to be a certain way at this moment now? This is so important. You can talk to people who have been doing certain practices for a long time and they don't see these changes because they're not really investigating deeply enough. They do the practice blindly. Yeah, the teacher tells you, you should do this practice, and they do it, but they don't question their perception during their daily life. Now, why am I seeing things this way? What is conditioning my perception that makes it appear this way to me, and yet to another person they may see completely differently? And why do I think I'm right and think that they're wrong? You know, this is not compassion. Compassion is trying to understand why another being sees in a different way. What is conditioning their perception? And Chenrezig, the practice of Chenrezig, which is allowing you to see with equal vision. Now, this is such an important term, equal vision. It's not like one person is better than another person. That's our projections, but we are now connecting with the nature of each and every being through this practice of Chenrezig. We're connecting with our own nature, and the more we begin to taste our own nature, then we also taste the nature of all beings, because there's no difference whatsoever. All the differences that we see, that comes from our previous conditioning, and it is our projections. So we're not seeing the true unconditioned nature at all. So now, okay, it might feel a little uncomfortable because we're not familiar with seeing in this way. So we need repetition again, again, again. Look again. Investigate again. And then slowly our perception begins to change more and more. Our habits
become weaker and weaker. And then our conditioning slowly becomes more and more transparent, so that when we see, we don't see what we think. We see it as it is. We see the phenomena as it is, in its true nature, its unconditioned nature. So, yeah, please keep practicing. Se olharmos para os nossos hábitos e tendências psicológicos, nós perceberemos de onde eles vêm. De onde eles vêm? Eles vêm da repetição. Nós fizemos de novo e de novo e de novo, e aí nós robustecemos esse modo de ver distorcido e confuso. E de tanta repetição, esse modo de ver confuso e distorcido ficou muito natural. Ficou tão natural que nós não questionamos, nós não duvidamos, nós não interrogamos. E nós temos que ter a curiosidade, temos que ter a dúvida e nos perguntar: mas será que é assim mesmo, do jeito que eu estou pensando? Ou será que eu estou criando essa situação? Será que isso é de fato desse jeito? Ou simplesmente parece ser assim porque é o modo como eu penso que ele seja? É curioso observar que muitas vezes as pessoas vão fazendo práticas, fazem práticas, e quando o professor vai perguntar para essa pessoa, o professor percebe que ela não mudou o seu modo de ver. Por quê? Porque ela não fez, ela não questionou a sua percepção durante as suas atividades diárias. Ela não questionou a sua percepção durante o seu dia a dia. Ela não parou e perguntou: mas por que eu vejo desse modo? O que está fazendo com que eu veja desse modo? Por que eu acho que aquela pessoa está errada e que eu estou certo? O que me fez pensar desse jeito? O que me fez agir desse jeito? E quando nós e isso demonstra que falta nesse estudante justamente essa curiosidade, essa dúvida, esse espírito questionador. E quando nós tratamos a respeito da prática de Cherenzig, quando eu indiquei para vocês a prática de Cherenzig, com a recitação do mantra Om Mani Padme Hum, essa é uma prática muito importante. Porque hoje, se nós analisarmos nossa compaixão, a nossa compaixão não é uma compaixão verdadeira mesmo. Compaixão envolve nós entendermos por que a pessoa vê de outro modo. Compaixão envolve nós entendermos o que é que está condicionando a nossa percepção e a percepção do outro, para fazer com que ele veja de uma determinada forma e nós vemos de outra. Por isso que a prática de Cherenzig é muito importante, porque ela nos permite termos a visão equânime. Não é que alguém está certo e nós estamos errados. Nós compreendemos, ter a visão equânime envolve nós entendermos o que é que está condicionando a nossa percepção e a percepção do outro. Além disso, a prática de Cherenzig nos permite estarmos conectados com a nossa própria natureza, compreendermos o sentido, compreendendo e nos conectando com a nossa verdadeira natureza, nós seremos capazes de compreender e sentir a natureza, a verdadeira natureza dos outros. Então, tendo essa compreensão do que condiciona a percepção e tendo uma maior conexão com a nossa própria verdadeira natureza,
nós podemos perceber com clareza os condicionamentos prévios, que tanto distorcem as nossas percepções, como distorcem as percepções dos outros. Só que, num primeiro momento, diante dessas práticas, por vezes nós nos sentimos desconfortáveis. E nós nos sentimos desconfortáveis porque nós não estamos familiarizados com essa forma clara de ver. Nós não estamos familiarizados com esse modo de ver que não é distorcido, que não é confuso. Então, à medida que nós vamos praticando, e, né, tanto as práticas que foram apresentadas como a prática de Chenrezig, o que vai acontecer é que os nossos hábitos vão se tornando mais e mais fracos. E uma vez que os nossos hábitos se tornem mais e mais fracos, os nossos condicionamentos vão ficando mais e mais fracos, vão ficando mais e mais transparentes. Então, nós somos capazes de ver a verdadeira natureza nossa e do outro, e nós vemos a verdadeira natureza não condicionada. That's it, Annie. Okay, when we talk about compassion, we cannot separate true compassion from wisdom. And when we talk about wisdom, we cannot really taste the essential nature of wisdom without compassion. They are inseparable. So, as I have said many times, and many great masters say the same thing, you know, wisdom is like the sun, and compassion is like the rays of the sun, the activity of the sun. Now, what is wisdom? Wisdom is not knowledge. Wisdom is not about knowing information. That's not wisdom. That is the mundane understanding of wisdom. But when we're talking about wisdom as far as our awakening, then wisdom is emptiness. Emptiness is wisdom. Why? Why do we say wisdom is emptiness? Because it is empty of what? Now you tell me, empty of what? Empty of value, empty of meaning, empty of characteristics. So then you begin to see the true unconditioned nature of the phenomenal world and who you think you are. Because now you think you are this very solid entity called I and everything else. So there's I, there's me, there's self. And then, of course, because there's a self, there's everything other than self. And this is the basis of dualistic vision. And this is what is preventing us from seeing clearly the true unconditioned nature. So what are we doing here? We have to keep asking ourselves, what are we doing here? We're trying to reveal our essential nature. And the more we reveal our essential nature, then the way we see changes. The way we see all appearances changes because we don't project content, meaning, and value onto what is appearing. We see it in its true empty nature. That doesn't mean to say nothing exists. It doesn't exist the way you think it does. And so the practice of Chenrezig removes a lot of these habitual tendencies which are distorting our perception at this moment. And it helps us to see whatever is arising in
a more pure way, a more unconditioned way. Okay, Kana. Quando nós falamos de compaixão, não há sabedoria essencial sem compaixão. Por isso que não só eu, mas grandes mestres dizem o mesmo. A sabedoria é o sol, é como o sol. E a compaixão são os raios do sol. São a manifestação, a compaixão é a manifestação do sol. E quando nós estamos tratando de sabedoria, não é essa sabedoria que é vista como conhecimento. Isso é compreensão, é uma compreensão mundana da sabedoria. Quando nós estamos tratando de sabedoria aqui, sabedoria tem relação com o estado desperto. Sabedoria tem relação com vacuidade. E por que se diz que sabedoria é vacuidade? É vazio de quê? É vazio de valores, significados, características. E aí sim você começa a ver a verdadeira natureza do mundo dos fenômenos e a verdadeira natureza de quem você é. A verdadeira natureza vazia. Agora, nós vemos o eu e se existe um eu aqui, existe o outro além do eu. E essa é a base da visão dualista. E essa crença que há um eu aqui e que há o outro ali, isso nos impede de ver a nossa verdadeira natureza não condicionada. Quando nós nos perguntamos o que é que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui, nós justamente estamos tentando ver a nossa verdadeira natureza não condicionada. Estamos tentando ver claramente. E à medida que vamos realizando as práticas, vamos vendo mais claramente por quê? Porque nós não projetamos valores, significados e características às coisas que vemos. Porque nós passamos a ver a verdadeira natureza não condicionada, tanto de nós mesmos, como do mundo dos fenômenos. Por isso que nós temos que nos perguntar sempre, o que é nós estamos tentando fazer aqui? Nós estamos justamente tentando ver a nossa verdadeira natureza não condicionada. E por que fazer a prática de Cherenzik é tão importante? Porque a prática de Cherenzik, ela remove as nossas tendências habituais que temos no momento. Ela permite com que nós passamos a ver de modo mais puro, mais não condicionado. Por isso que é muito importante nós fazermos a prática de Cherenzik também. Okay, so let's look at how this works. We have friends, we have enemies, and we have strangers. Basically, those three categories. We put all our relationships with whatever other appearance that arises. We put it into one of those three categories. Either it's a friend, an enemy, or a stranger. So, what makes a friend? Again, we come back to this idea of self. I like the things that person
or that being does. And so then they appear to me as a friend. And what makes an enemy? I don't like what that being is doing. And when I don't like that being, then they appear to me as an enemy. And the stranger, I haven't got any fixed judgment because I don't know the stranger. I don't know if I like them or if I dislike them. So the opinion is not formulated. So it is one of indifference. So constantly, all our relationships fall into these three categories. Either we like what is appearing to us, we don't like what is appearing to us, or we just don't know. We haven't had the opportunity to find out whether we like or whether we don't like. So it remains a stranger to us. So this is the I, this idea of self that's putting these values and giving these characteristics to the appearances, which they don't have from their own side. They are empty of these values and characteristics and the meaning that we're giving them. So until we see this, until we have equal vision, then we can't taste the meaning of emptiness. And when we can't taste the meaning of emptiness, then we cannot see with true compassion. We see with relative compassion. I think that person deserves compassion because. That is not true compassion. That is relative to our ideas of who deserves compassion and who doesn't deserve compassion. And that does not arise from wisdom. That is still arising from our confusion. So, again, you have to ask yourself, do you want to see clearly or not? Do you want to be free from all your mental conditioning and wake up to your own nature or not? What do you want? You have to know what it is you want. Is it you just listen to these teachings to be entertained? Or do you really want to awaken to your true nature and be free? Free of all the suffering and confusion and the cause of suffering and confusion. All right, Kana. Vamos ver como isso funciona. Geralmente, nós temos sempre a impressão a respeito de alguém tratando como amigo, inimigo ou desconhecido. Ou amigo, inimigo e um estranho. O que faz com que nós classifiquemos alguém como amigo? Nós classificamos alguém como amigo porque, de novo, nós nos voltamos para a ideia do eu. Nós nos voltamos para a ideia do eu e dizemos: o que é que eu gosto do que essa pessoa faz?
Então, o que essa pessoa faz, eu gosto. Se o que a pessoa faz, eu gosto, então essa pessoa eu classifico como amigo. Se eu não gosto do que a pessoa faz, eu trato como inimigo, classifico como inimigo. E se eu não conheço aquele indivíduo, simplesmente o que a pessoa faz ou deixa de fazer, eu não tenho opinião formada sobre aquilo, e aquele é um estranho. E constantemente, todos os nossos relacionamentos são baseados nessa classificação. Nós não gostamos, então aquele indivíduo se torna nosso inimigo. Nós gostamos, ele é nosso amigo, e nós não sabemos, ele é um estranho. E permanece estranho para nós. Nós precisamos observar que é esse eu, essa entidade chamada eu, que está dando valores, características e significados. Que as pessoas do seu próprio lado, elas não têm valores, características e significados do seu próprio lado. É esse eu que está atribuindo valores e características para que o outro pareça para nós como de uma determinada maneira. Até que nós tenhamos a visão equânime, nós não podemos dizer, nós não podemos experimentar, provar a compaixão verdadeira, a compaixão absoluta. Então, é preciso ter a visão equânime para que nós possamos ter a compaixão absoluta e provar, experimentar a compaixão absoluta. Se hoje nós observarmos a nossa compaixão, nós concluiremos que o que nós temos é compaixão relativa. Por que é compaixão relativa? Porque nós julgamos se aquela pessoa merece ou não merece a nossa compaixão. Nós dizemos, essa pessoa merece minha compaixão por causa disso, e disso, e disso, e disso. E não é uma compaixão verdadeira. Essa compaixão relativa são apenas ideias a respeito de quem merece a minha compaixão ou não. E essa compaixão relativa, essa seleção, esse julgamento de quem merece a nossa compaixão ou quem não merece, isso vem da nossa confusão. Então, por isso que é muito importante nós fazermos a prática de Cherenzik. Além disso, nós temos que realmente sermos sinceros com nós mesmos e nos perguntarmos: você quer ser livre? Você quer, de fato, despertar para a sua verdadeira natureza? Você tem que ver o que é que você quer. Porque você tem que se perguntar: eu quero ser livre? Eu quero revelar a minha verdadeira natureza e ser livre do sofrimento e da confusão e das causas do sofrimento e da confusão? Você tem que se perguntar se você quer, de fato, ser livre. Porque o que significa ser livre? Significa ser livre do sofrimento e da confusão e ser livre das causas do sofrimento